São Jorge, não aguento mais. Lutai por mim e me dai coragem para continuar. Você já sentiu que as forças acabaram? Que o peito pesa como chumbo e a caminhada parece não ter fim? E se eu te dissesse que nesse exato momento há uma mão poderosa pronta para te socorrer? Fica comigo nos próximos minutos. Eu prometo que você vai sair daqui com 3 coisas claras: uma paz que acalme o coração agitado, uma coragem renovada para enfrentar o dia a dia e uma certeza de que não está sozinho nessa batalha. Quando eu digo não aguento mais, eu sei bem do que falo. Há dias em que tudo se empilha, a dor, a perda, o medo do futuro. Talvez você esteja passando por uma decepção no amor, pela batalha com uma doença, por uma dívida que não tem fim, pelo cansaço de carregar responsabilidades que nunca param. Você olha para o céu e pergunta: onde está a ajuda que eu preciso agora? Pergunta que muitos fazem. Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta hoje ou ontem. A primeira verdade que quero te dizer é que existe um socorro que chega de formas que nem sempre esperamos. E se eu te dissesse que São Jorge não é só símbolo de bravura, mas um aliado que nos lembra que coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo? Já pensou nisso? A promessa que eu te faço agora é viver essa experiência comigo, aceitar que coragem é prática diária. Prometo também dividir contigo histórias simples, nada de jargões ou frases prontas, para que você reconheça sinais de esperança onde hoje só vê escuridão. E por fim, prometo uma oração curta e direta que você possa repetir quando as forças faltarem. Você talvez esteja se perguntando: mas como eu faço para sentir essa coragem? Como transformar choro em passo firme? Vamos abrir esse caminho aos poucos. Primeiro, respira fundo. Pode parecer bobo, mas a respiração é a primeira ponte entre o desespero e a presença. Respire contando até 4, solte contando até 4. Faça isso agora. Sentiu algo diferente? Talvez a tensão diminuiu um pouco. Pequenos atos têm esse poder. A segunda chave é nomear o problema. Dizer em voz alta: eu não aguento mais. Reduz o peso do segredo e permite que você peça socorro de verdade. Lembra das promessas? Vamos trabalhar a primeira. Paz no coração. A paz que eu quero te ajudar a encontrar não é uma fuga, é a calma no meio da tempestade. Vou te contar uma imagem. Imagine uma armadura quente, forjada com lembranças boas, com pequenas vitórias que você já teve. Cada vitória, por menor que pareça, é um prego nessa armadura. Relembre agora 3 coisas que deram certo este ano. Um abraço sincero, uma manhã que não doeu tanto, um projeto que andou. Mesmo que sejam pequenas, elas existem e sustentam. A paz não nega a dor, mas ensina a conviver com ela sem ser engolido. Quando você cria um espaço seguro dentro de si, a dor perde parte da força. Não é mágica, é prática. Agradecer por algo simples, permitir um momento de silêncio, deixar de exigir tanto de si mesmo. Esses pequenos gestos costuram a alma. A segunda promessa, coragem renovada, vem com ação. Coragem cresce quando ensinamos o coração a dar um passo, mesmo que trêmulo. Não precisa ser um salto gigantesco. Escolha um ato simples esta semana. Falar com alguém, ir a uma consulta, escrever um desabafo. Mostre para você mesmo que é possível mover-se. Cada passo é um voto de confiança na própria vida. E quando cair, levante com a mesma delicadeza com que cuidaria de uma criança que tropeça, sem culpa e com compaixão. A terceira promessa, certeza de não estar sozinho, é talvez a mais transformadora. Vivemos tentando provar que damos conta de tudo sozinhos, e essa autoexigência nos corrói. Mas São Jorge nos recorda que a bravura também é saber convocar apoio. Olhe ao redor. Quem te ama? Quem pode segurar sua mão por um minuto? Não subestime o poder de um telefonema. Se não houver ninguém, escreva. Escrever tem força.
Colocar no papel a sua dor permite que ela seja vista e assim tratada. Você merece ser visto. Você já sentiu raiva de Deus ou de quem deveria te proteger? Isso é humano. Talvez você esteja com raiva de uma promessa que não se cumpriu, de um plano que mudou. Traga essa raiva aqui, não esconda. Conversar com Deus ou com São Jorge não exige postura perfeita, exige verdade. Diga o que sente. Esse ato de sinceridade é um passo de cura. E se eu te dissesse que desabafar é também um ato de fé? Porque ao abrir o que dói, você permite que algo novo entre. Eu quero compartilhar uma história curta. Um exemplo que não é exagerado, mas comum. Conheci uma pessoa que perdeu o emprego e sentiu que o chão sumiu. No início disse, não aguento mais. Depois de alguns dias de angústia, respirou profundamente, escreveu uma lista de pequenas tarefas e pediu a um amigo que a ajudasse a revisar o currículo. Foram passos pequenos, um por um. Não resolveu tudo de uma vez, mas aos poucos a coragem voltou. Ainda hoje essa pessoa celebra pequenas vitórias, e São Jorge, para ela, passou a ser esse símbolo de persistência. Você já pensou que às vezes o nosso cavalo está cansado, não o cavaleiro? Cuidar do corpo, do sono, da alimentação é parte da batalha. Não negligencie o essencial. Água, descanso, movimento leve. A fé trabalha junto com o cuidado prático. Não espere que a coragem caia do céu sem ação. Combine oração com gesto. Faça uma lista de 3 coisas simples para hoje. Algo para corpo, algo para a mente, algo para a alma. Faça agora mentalmente essa lista. Pronto? Ótimo. E se eu te dissesse que uma conversa com São Jorge pode ser curta e direta? Você não precisa de palavras longas. Pode ser um pedido simples. São Jorge, lutai por mim, dai-me coragem. Repita quando sentir o peso. Transforme isso em um mantra prático, uma âncora. A repetição cria raízes. Às vezes, a oração é só isso. Repetir até que o coração responda. Ao longo desse vídeo, vou abrir mais janelas. Uma oração poderosa, um convite para um gesto concreto que simbolize sua entrega e uma palavra de afirmação para repetir nos momentos difíceis. Não vou entregar tudo agora. Ainda tenho espaço para surpreender você com algo que pode mudar seu dia a dia. Fique até o fim, sinta essa promessa. Há algo prestes a acontecer dentro de você, se você permitir. Você já se perguntou por que histórias de santos inspiram tanto? Porque elas mostram pessoas comuns que atravessaram tempestades e escolheram continuar. São Jorge é uma dessas imagens que nos lembra. A guerra existe, mas o guerreiro também. Não se trata de violência, mas de coragem santa, coragem que protege e cura. Pense em um momento em que você precisou ser forte. O que te deu força ali? Agora guarde essa lembrança. Vamos usá-la como combustível. Respire outra vez. Permita que esse ar traga um pouco mais de calma. À medida que vamos avançando, quero que sinta 3 coisas: que é amado, que é forte mesmo quando não se sente assim e que há esperança. Essas são sementes. Elas precisam ser regadas com prática. E eu vou te guiar com palavras simples, passos práticos e uma oração direta. Saiba que cada palavra que sai do seu peito é importante. Não minimize seu sofrimento. Permita-se chorar e também permitir-se sorrir quando algo acalmar. Nos próximos minutos, você vai aprender uma oração curta, um gesto simbólico para selar sua coragem e uma afirmação que pode transformar seus dias. Tudo isso vem com simplicidade e respeito pelo seu tempo. Segura essa promessa. A transformação começa no pequeno ato de decidir não desistir. Se agora você se sente fraco, saiba que pedir ajuda é aceitável. Continue aqui, há esperança adiante. Vou te mostrar como invocar essa força em passos pequenos, com fé prática e ações reais. Seja gentil consigo mesmo.
Cada dia é um passo. Não confunda pressa com progresso. A fé age junto com pequenas atitudes, um gesto, uma palavra, um novo hábito. A mudança começa quando você decide tentar mais uma vez, mesmo que seja devagar. Vá. Por favor, deixe um comentário com uma palavra que represente seu pedido a São Jorge hoje. Amém. Respira comigo mais uma vez. Sente o ar entrando e enchendo o lugar onde a angústia costumava morar. Não tenha pressa para se levantar. Permita que cada palavra aqui seja um passo suave. Ainda há coisas por dizer, promessas para confirmar e gestos concretos para você fazer agora que vão costurar coragem no seu peito. Seguimos juntos. Vamos agora para um gesto simples e simbólico. Encontre um objeto pequeno. Pode ser uma pedra, um terço, uma foto ou qualquer coisa que represente para você um símbolo de proteção. Segure nesse objeto com a mão e feche os olhos. Imagine que cada batida do seu coração transfere para esse objeto um pouco do peso que você carrega. Não precisa mandar tudo embora, apenas reconheça que você não precisa suportar tudo sozinho. Quando transferimos simbolicamente parte do peso, abrimos espaço para receber força. E se eu te dissesse que repetir esse gesto uma vez por dia pode mudar a forma como você lida com o sofrimento? Não é mágica, é compromisso. A promessa que assumimos aqui é de praticar 3 coisas: respirar, nomear e agir. Respirar para retomar presença. Nomear para tirar o segredo do peito. Agir com um pequeno passo concreto. Repita comigo, mentalmente. Respirar, dizer, agir. Simples. Repita mais uma vez. Você já sentiu vergonha por precisar de ajuda? Isso é comum. A sociedade nos ensina a esconder feridas, como se pedir socorro fosse fraqueza. Na verdade, pedir ajuda é coragem. É reconhecer que a vida é um tecido feito em conjunto. Se você sente vergonha, comece por um gesto anônimo. Escreva uma carta para alguém, sem enviar, contando o que sente. Colocar no papel é um pedido de ajuda que a sua alma entende. Às vezes, só o ato de escrever traz alívio. Ao longo desse trecho, vou abrir uma pergunta que talvez tenha ecoado em você por anos. Será que eu mereço ser curado? E se eu te dissesse que a cura não é mérito, é graça? Não precisa ter feito tudo certo para merecer amor e cuidado. Isso muda tudo. Permita que essa ideia se instale. Você merece cuidado porque existe, não porque tenha realizado coisas perfeitas. Se isso te incomoda, respire. Deixe a verdade entrar devagar. A oração que eu te proponho agora é curta e direta. Você pode repetir em voz baixa ou mentalmente. Não precisa de grandes palavras. São Jorge, meu protetor, luta por mim. Dá-me coragem para continuar. Sustenta-me quando eu fraquejar. Se preferir, diga apenas lutai por mim. Sinta a frase no peito como se fosse um escudo. Repita 3 vezes. Faça agora. Simples assim. Você já notou como histórias de superação funcionam como combustível? Mas nem toda história precisa ser de salto monumental. O que move a vida são pequenas decisões diárias. Uma pessoa que conheci, numa fase de desespero, decidiu apenas arrumar a cama todas as manhãs. Pode parecer bobo, mas aquele pequeno ato devolveu a ela a sensação de ordem e controle. A coragem se constrói em hábitos pequenos. Qual hábito pode você começar hoje que demonstre: eu não vou desistir? Vamos abrir outro loop. O que acontece se eu falhar? Essa pergunta paralisa muita gente. E se eu te dissesse que falhar pode ser um professor? Nem todo erro é sinal de falta de valor. Às vezes, é caminho de aprendizado. Compaixão consigo mesmo é a chave para levantar depois do tombo. Quando você permite erro, cria espaço para tentativa. E tentativa é como músculo. Quanto mais usa, mais forte fica. A fé que eu proponho aqui não exige perfeição. Exige fidelidade ao pequeno gesto. Levantar com ternura, cuidar de si, buscar ajuda quando necessário. Você pode agradecer por algo hoje? A gratidão não cancela a dor,
mas a equilibra. Escolha uma coisa, mesmo que mínima, e agradeça. Pode ser por conseguir acordar, por uma xícara de café, por um momento de silêncio. Esse ato simples devolve perspectiva. Se agora você se pergunta como levar isso para o dia a dia, aqui vai um plano prático para esta semana. Primeiro dia, respire e anote 3 coisas que deram certo ontem. Segundo dia, faça o gesto simbólico com o objeto. Terceiro dia, escreva uma carta não enviada contando sua dor. Quarto dia, faça contato com uma pessoa de confiança, ainda que por 5 minutos. Quinto dia, repita a oração de São Jorge 3 vezes pela manhã. Sexto dia, movimente o corpo por 15 minutos. Sétimo dia, escolha uma afirmação. Você já sentiu o peso de expectativas que não são suas? Isso sufoca. É preciso separar o que outros esperam de você do que você realmente precisa. Pare agora e pergunte: o que eu preciso hoje? Responda com sinceridade. Uma resposta sincera pode ser: descanso, colo, pausa, um café, silêncio. Atenda a essa necessidade como se fosse o pedido mais urgente do mundo. Cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. Quero te contar algo sobre coragem. Ela não precisa ser exibida. Às vezes, a verdadeira coragem é deixar cair a máscara. Mostrar vulnerabilidade é um ato revolucionário. Quando você admite que não aguenta mais, você cria uma ponte para que o outro entre e ajude. Não há vergonha nisso. Ao contrário, há humanidade. Ao fim desta parte, mantenha essa promessa comigo. Amanhã você fará um pequeno gesto de cuidado. Pode ser fechar os olhos por 2 minutos, tomar um banho quente, ligar para alguém que te apoia. Escolha agora na sua mente o gesto. Pronto? Ótimo. Esse gesto é um voto de esperança. Ainda tenho algo guardado que vou te revelar um pouco mais adiante. Uma afirmação poderosa para recitar nos dias mais duros. Não vou dizer agora. Quero que segure a curiosidade. Isso vai manter um espaço dentro de você que pede por mais. A curiosidade é uma forma de esperança. Segure-a. Se você sente medo do futuro, lembre-se, o futuro não é uma sentença, é um território em construção. Você tem ferramentas de construção à mão, sua respiração, sua palavra, seu corpo e sua rede de apoio. Use o que tiver. Não espere um grande super-herói aparecer. Às vezes o herói é sua própria decisão de tentar de novo. Por fim, antes de seguir adiante, diga mentalmente: eu peço coragem. Se quiser, repita em voz alta. Esse pedido é um ato de coragem por si só. Agora, vou cumprir uma promessa. Ensinar uma afirmação curta para dias difíceis. Respire e repita comigo. Sou mais forte do que penso. A coragem vive em mim. Diga 3 vezes, sentindo cada palavra. A afirmação pede gesto. Toda vez que repetir, faça um passo prático. Caminhar 5 minutos, escrever uma linha no diário ou acender uma vela. A crença precisa de movimento para virar hábito. Feche os olhos e imagine uma cena. Você caminhando com passos mais firmes e alguém ao lado segurando seu escudo. Pode ser São Jorge, um amigo, uma memória querida. Sinta essa mão. A imagem ativa um estado de segurança. Crie um pequeno altar de coragem em casa. Um canto com algo que traga paz. Ao passar por ali, diga: lutai por mim. O ritual gera continuidade. Continuidade gera confiança. Se a angústia voltar, tenha um plano. Números para ligar, atividades que acalmam e a oração curta para repetir. Escreva esse plano e deixe-o à vista. Preparar-se reduz o pânico. Não prometo solução imediata. Prometo estratégias reais e uma palavra de fé para resistir ao desespero. A fé que transforma insiste em atos diários. Levantar, agradecer, tentar de novo. Seja gentil consigo. Perdoe tropeços, celebre esforço. Um pequeno passo hoje é vitória. Escolha um gesto de cuidado para amanhã. Fechar os olhos por 2 minutos, ligar para alguém,
tomar um banho morno. Esse gesto é seu voto de esperança. Sinta-se abraçado, leve a afirmação: sou mais forte do que penso, a coragem vive em mim. Repita-a quando precisar. Ainda há mais por vir. Na próxima parte, darei uma oração final e um ato simbólico para selar essa coragem. Continue comigo. Antes de concluir esta parte, lembre-se, a coragem se reparte. Quando você cuida de si, dá exemplo e permite que outros cuidem também. Há força em aceitar afeto. Amanhã eu volto com palavras que vão fortalecer seu caminho. Quero que você mantenha a respiração tranquila enquanto seguimos. Não precisa forçar emoção. Apenas permita que as palavras toquem onde for preciso. Você já deu passos até aqui. Isso já diz muito sobre sua resistência. Agora vamos aprofundar algo essencial: a prática da entrega consciente. Entregar não é desistir, é reconhecer limites e abrir espaço para o auxílio que vem do alto e das pessoas ao nosso redor. Pense agora em uma cena simples. Você em pé, com as mãos no peito, sentindo o coração. Ao expirar, imagine que entrega uma pequena caixa onde guarda as angústias mais pesadas. Essa caixa não some na sua mão. Ela fica ali, segura, e aos poucos é envolvida por uma luz que acalma. Visualize essa luz como proteção. Não tente controlar a imagem demais. Deixe que venha do jeito que puder. Essa prática pode ser repetida sempre que a ansiedade apertar. Vou compartilhar com você 3 atitudes práticas que unem fé e ação. São passos concretos para cada dia desta próxima semana. Primeiro, escolha uma hora do dia para dedicar 2 minutos à entrega. Pode ser ao acordar ou antes de dormir. Nesse tempo, diga as palavras curtas que já aprendemos. São Jorge, lutai por mim. Segundo, estabeleça um pequeno gesto simbólico. Pôr a mão sobre o coração, escrever uma frase no papel, acender uma vela que represente sua intenção de não desistir. Terceiro, registre um pequeno progresso diário, por menor que seja. Anote no celular ou num caderno. Você já se perguntou por que pequenos rituais funcionam? Porque a repetição cria raízes e transforma estados momentâneos em hábitos. A fé ganha corpo quando vai do pensamento para o gesto. Não subestime a força de ações repetidas. Tomar água, 5 minutos de caminhada, uma oração breve. Essas atitudes somadas trazem mudança. Agora quero falar de algo delicado: o sentimento de abandono. Muitas pessoas que chegam até aqui carregam a sensação de terem sido deixadas. Abandono pode se manifestar de várias formas: uma amizade rompida, um sonho frustrado, um silêncio prolongado. Dizer "não aguento mais" pode ser a boca de um rio que carrega essa dor. Em vez de se envergonhar, permita-se nomear. Quem ou o que você sente que te abandonou? Coloque um nome. Escrever esse nome pode tornar a dor menos abstrata e mais tratável. Quando colocamos nomes na dor, ela perde parte do mistério e fica possível de ser enfrentada. Em seguida, faça um exercício simples. Escreva uma carta para essa situação sem enviar. Diga tudo o que precisa ser dito. Muitas vezes, a liberdade vem ao ver nossas palavras no papel. Após escrever, queime com cuidado, sozinho em segurança, ou rasgue e jogue fora. O ato simbólico ajuda a liberar. Vamos abrir mais uma pergunta. Como reencontrar sabor na vida quando tudo parece cinza? Resposta curta: começar pequeno. Comer algo gostoso, olhar uma foto querida, ouvir uma música que traz consolo. Pequenas alegrias são pontos de luz que ajudam a recompor a existência. Se hoje você só consegue ficar 20 minutos no celular vendo coisas leves, permita-se. Não se culpe por começar devagar. Assuma comigo um compromisso prático. Nos próximos dias, faça algo que te dê prazer por pelo menos 5 minutos. Pode ser tomar um café com calma, ouvir uma música, lavar as mãos com atenção.
Esses pequenos momentos de prazer são como retalhos de cor que a vida precisa para respirar. Se sentir medo de incomodar os outros ao pedir ajuda, saiba que esse medo é compreensível. Ainda assim, lembre que pessoas que nos amam preferem ser chamadas a ficarem de fora. A comunicação clara é um ato de amor mútuo. Diga a alguém: não estou bem hoje. Preciso de 2 minutos. Às vezes, esse pedido simples abre espaço para um abraço, uma palavra ou apenas presença. Quero falar agora sobre expectativa x realidade. Às vezes esperamos que a mudança seja súbita, mas a transformação costuma ser lenta. A paciência não é resignação, é perseverança consciente. Mantenha o foco na consistência, não na velocidade. A coragem se reforça com cada tentativa, mesmo que pequena. Você já ouviu que fé e trabalho caminham juntos? Isso é verdade. Uma oração sem ação costuma perder força, assim como uma ação sem sentido pode esgotar. Junte as duas, ore e faça. Quando sentir o impulso de desistir, repita a frase: um passo, apenas um passo. Isso alivia a pressão e permite movimento. Agora eu trago uma oração mais longa, pensada para ser dita com calma, como se conversasse com um amigo ao lado. Você pode adaptar as palavras ao seu coração. São Jorge, guerreiro de coragem, eu te peço, luta por mim nas minhas batalhas diárias. Sustenta meu coração quando ele vacilar, dá-me forças para dar o próximo passo. Guarda-me do desespero e acende em mim a chama da esperança. Que eu encontre amparo nas pessoas que me cercam e que eu saiba pedir ajuda sem vergonha. Que a coragem se torne hábito em meus dias. Amém. Repita devagar. Sinta cada frase. Se alguma palavra não ressoar, troque pelas suas próprias palavras. A oração vale pela verdade interior, não pela forma rígida. Vamos a um ato simbólico de selamento. Pegue o objeto simbólico que escolheu antes, pedra, foto, terço, e marque nele uma palavra que represente sua intenção: coragem, força, esperança. Escreva com cuidado e coloque esse objeto num lugar visível. Sempre que olhar para ele, lembre-se do compromisso que fez: persistir. Você já se perguntou qual seria o menor gesto que poderia te tirar do lugar paralisado? Talvez enviar uma mensagem curta, talvez cozinhar uma refeição simples, talvez abrir a cortina. Identifique esse gesto e programe-se para fazer hoje. A ação cria movimento, e movimento cria fé renovada. Quero te lembrar de algo crucial. A coragem não é um recurso infinito, mas é treinável. Trate-a como um músculo, exercite com frequência e ela responderá. Não espere sentir força absoluta para agir. Comece com fraqueza e deixe que a ação gere força. Se a culpa apertar por não ter sido forte antes, perdoe-se. Ninguém carrega apenas virtudes, somos todos humanos. O perdão próprio é um passo vital. Faça agora uma frase de perdão simples. Eu me perdoo por não ter sido perfeito. Estou tentando. Repita isso 3 vezes. Ao prosseguir, lembre-se: pequenas práticas, rituais simples, oração honesta. Isso é o que sustenta uma vida em reconstrução. Ainda faltam elementos que vou te dar adiante. Uma afirmação final e um gesto público de entrega que pode transformar relações. Fique atento. Agora, respire fundo e sinta como seu corpo responde quando a mente recebe direção clara. A clareza que ofereço aqui é prática: nomear, entregar, agir. Se estiver sozinho agora, fale em voz baixa a sua intenção. Diga: hoje eu não desisto. É curta, simples e poderosa. Não subestime palavras curtas, elas mudam rotas internas. Lembre-se também de celebrar cada pequena vitória. Ao final do dia, anote 3 coisas que você fez e que merecem reconhecimento. Podem ser mínimas. Por exemplo, levantar da cama, tomar água, abrir uma mensagem difícil. Essas anotações serão seu mapa de progresso quando o desânimo voltar.
Leia-as sempre que precisar. Por fim, antes de encerrar esta parte, quero que imagine uma cena futura. Você, alguns dias adiante, com olhos mais leves, menos pressa no passo. Essa imagem não é promessa de fim de dor, mas sinal de progresso. Mantenha essa visão como farol. Nada no seu valor diminui por estar em processo. Você não está sozinha nem sozinho. A coragem que pedimos a São Jorge já começa a se formar nos pequenos gestos. Continue. Você merece coragem sempre.